como é feito essa harmonização facial? Então, tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo. A harmonização, ela consiste em trazer uma melhora da autoestima do cliente. Essa harmonização, pelo próprio nome, já vem consistindo em fazer o quê? Em modificar, né? Trabalhar os pontos fracos e negativos desse paciente, desse cliente, trazer melhorias. Por exemplo, a gente trabalha com a padronização, certo? O que quer dizer padronização? Tornar esse cliente, né, cada vez mais belo, trazer os pontos, trazer a aparência desses pontos positivos e trabalhar mais nesses pontos negativos. O mercado da harmonização tem crescido muito, 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 né? Tanto nas grandes cidades, como também aqui no interior. Aqui no Médio Mearim, a gente pode contar com vários profissionais, que também são profissionais com a formação ideal, com procedimentos bons também realizados. Mas a sua pergunta consiste em dizer o porquê procurar esses profissionais que a gente saiba da capacitação deles. Esses procedimentos são procedimentos que você vai andar com ele exposto, certo, Ricardo? Então, se você procurar um profissional por preço e não por qualidade, você pode andar com defeitos expostos na tua face. Por exemplo, Ricardo, se você realiza uma toxina botulínica, né, que é um dos procedimentos mais procurados, tanto por homem quanto por mulher, e esse profissional, ele não saiba fazer os locais certos de aplicações da toxina. Por exemplo, se eu fizer uma aplicação em um local errado, eu vou andar com a paralisia facial. Eu vou fazer uma paralisia facial nesse paciente, eu vou andar o quê? Com um lado mais descido e causar, ao invés de trazer um conforto e uma melhoria para esse cliente, esse profissional pode trazer o quê? Um maior desconforto, né? E uma vergonha. E, em vez de levantar essa autoestima, você vai piorar a situação desse cliente, desse paciente. Quais são os problemas que podem ser resolvidos, digamos que corrigidos, através da harmonização facial? Ricardo, essa pergunta é bem interessante. Geralmente, nossos clientes nos procuram para trazer uma elevação dessas partes mais baixas. Por exemplo, o sulco nasogiano, que é o famoso bigode chinês, preencher algumas regiões que estão baixas, como por exemplo a boca, preencher as marionetes, fazer o ângulo de mandíbula, trazer esse contorno mais másculo para os homens. Para as mulheres, a gente sempre trabalha muito mais com as mulheres nessa região de lift facial. O que é um lift facial, Ricardo? É levantar, dar uma levantada, uma melhorada nesse rosto, nessa autoestima dessa mulher, certo? E outro procedimento também interessante é a rinomodelação. Nós trabalhamos com rinomodelação com ácido hialurônico, que é uma substância produzida pelo nosso próprio corpo, certo? Em uma quantidade baixa. E nós conseguimos pegar essa substância, né? É trabalhada em laboratórios e trazemos uma consistência maior para ser aplicado nesse paciente, trazendo contorno melhor desse nariz, empinando esse nariz, dando uma levantada e fazendo com que esse fique mais harmônico na face do cliente. Há diferença no tratamento para ambos os sexos? Ricardo, boa pergunta. A diferença está mais no formato do rosto. Por exemplo, eu não vou fazer uma quantidade de preenchimento de um homem a mesma para uma mulher. Outros quesitos que são bem trabalhados é as formas, o formato de rosto e como esse cliente também quer. Outra coisa que é bem interessante ressaltar é que não é só a escolha do cliente. Sempre bom, eu vou focar nisso, né? É sempre bom você ouvir a opinião do profissional. Porque foi a gente que estudou, foi a gente que soube fazer essas simetrias, fazer essas mensurações, que é medir, fazer tudo direitinho para que não venha dar um resultado insatisfatório, certo? Outra coisa é a quantidade de produto a ser injetada no rosto desses pacientes, Ricardo. Porque, exemplo, eu já peguei pacientes que queriam 3 ml de ácido hialurônico na boca. Eu não faço 3 ml de ácido em uma só aplicação. O que consiste? Eu chego, converso com a paciente, dou o desenho ideal para o formato do rosto dela, né? Essa medida de boca, para que fique um formato que fique mais harmônico, e digo, olha, essa é a medida ideal. Mas qual é o seu desejo? Aí a cliente vai dizer, eu queria um bocão. O que a gente pode fazer? A gente vai aplicando aos poucos. Eu jamais posso chegar e deformar aquela região que a paciente quer, somente com o querer da paciente. Eu, como profissional, tenho que chegar, né, mostrar meus conhecimentos teóricos e práticos para essa paciente, até que chegar a levar essa cliente a um caminho ideal e correto,
que não seja nem exagerado demais e nem que venha trazer danos para essa paciente. Como, por exemplo, se aplicar uma grande quantidade de produto nessa paciente, eu posso ocorrer com uma isquemia desse local. O que é uma isquemia? Eu posso colocar grandes quantidades de ácido nessa região e esse ácido comprimir uma veia e faltar circulação naquela região. Então, é melhor você ir fazendo aos poucos e atingir um objetivo ideal do que fazer aquele exagero de uma vez só, certo? E causar danos para esse cliente. Eu trabalho com vários procedimentos. Os mais procurados são toxina botulínica, harmonização facial, tanto para mulher quanto para homem, porque a gente tem que diferenciar, certo? Trabalho com o meu protocolo de papada zero. Você que se sente cômodo com essa papada, esse acúmulo de gordura nessa região, abaixo do queixo, a gente tem um protocolo que é a papada zero, né, levanta muito a autoestima das pessoas. Trabalho com preenchimento de bigode chinês, faço boca, dou uma levantada no arqueamento de sobrancelha, preencho as olheiras, trabalho com retirada de varizes, que são esses pequenos vasos que incomodam muitas pessoas também, e dentre outros procedimentos, como protocolo de perda de peso e também de ganho de massa muscular. E também com estética íntima, tanto para homem quanto para mulher, que são poucos profissionais que trabalham nessa área, e eu trabalho na estética íntima também, tanto masculina quanto feminina. Atendo em Porção de Pedras, atendo em Lago dos Rodrigues, atendo em Lago da Pedra. Para quem quiser conhecer um pouco do seu trabalho através das redes sociais, quais são os endereços? Então, assim, eu tenho meu Instagram, que é Rodrigo Cuidar _, certo? Rodrigo Cuidar _, e tem meu WhatsApp profissional também, certo? Que é 985-231029. É só entrar em contato que a gente vai estar respondendo, a gente vai estar agendando a avaliação. Lembrando, uma coisa interessante, Ricardo, que eu faço, eu não cobro a minha avaliação. O cliente me procura, a gente agenda a avaliação, eu avalio o paciente, não cobro por essa avaliação, digo as necessidades que esse cliente precisa, certo? E ele vai ficar à decisão do cliente. É bem interessante que eu tenho as melhores formas de pagamento, certo? E também trago as maiores facilidades para esse paciente. Ele só não vai fazer o procedimento se ele não quiser fazer, mas eu procuro sempre a melhor maneira para satisfazer esse paciente, certo? Tanto com o procedimento, quanto também com a forma de pagar.